Daniel Hittner, em Brasília, você foi interrompido pelo intervalo comercial quando você iniciava a sua apreciação do resultado pela urgência da anistia na Câmara dos Deputados. Prossiga. Obrigado, William. 3 pontos. Primeiro, corroboro o que o Caio nos disse. As projeções que eu escutava hoje de manhã eram de 280 no mínimo a 312 votos, foi a projeção máxima que eu ouvi. 311 está no teto dessas projeções mais otimistas ali da oposição e do PL, então é um resultado que a oposição celebra muito. Segundo ponto, partidos que têm vários ministérios no governo votaram maciçamente a favor da urgência da anistia. 83% da bancada do União Brasil, 63% da bancada do PSD, 50% da bancada do MDB, cada um com 3 ministérios, ou seja, não valeu nada a reunião que Gleisi Hoffmann comandou no Palácio do Planalto ali, puxando a orelha, ameaçando o cargo, etc. E terceiro ponto, esse placar me sinaliza, numa primeira leitura, de que a tendência é ir por um texto mais abrangente que inclua Jair Bolsonaro num perdão. Pode ter uma gordura ali. A gordura, na minha opinião, my take, a gordura é a elegibilidade de Jair Bolsonaro. Acho que isso, na hora H, sai. É como aquela gordurazinha da picanha, que quando é servida ali no rodízio, eu tiro. Não sei se vocês vão me condenar. Aquela é a gordurazinha da picanha que dá para tirar. Gostos culinários aqui no WW, a gente respeita todos, viu, Daniel? Mesmo os mais bizarros. Não estou dizendo que o seu seja. Graziela, a sua primeira leitura desse placar. Minha leitura desse placar, William, é sobretudo, sabe quando o pai não quer falar não, ele fala pergunta para sua mãe, ou então vice-versa? Eu acho que muitos desses aí estão falando pergunta para o Senado, deixa que o Senado diga não para a família Bolsonaro, em frente à possibilidade de não ter um apoio eleitoral, não vou ficar com essa pecha. Né? E isso me chama a atenção. E o segundo ponto que me chama a atenção demais é a quantidade de deputados em plenário, algo que está ficando cada vez mais raro com as sessões híbridas. É bom lembrar que quando votou a blindagem foi híbrida, ainda assim teve abstenção, mas tinha muita gente de casa. Então eu acho que também o que se quer mostrar e o que se faz de fato, acho que está um pouco também marcado aí quando a gente vê esse plenário cheio. Para mim, como cientista político, eu acho ótimo, né? Eu acho que a gente devia ter cada vez mais isso, mas eu acho que tem um cálculo estratégico em cima disso também. Cristiano Noronha, o presidente da Câmara, está discursando, acabou o discurso dele agora, ou está finalizando o discurso dele agora, dando ênfase na palavra pacificação. Ele consegue? É difícil, William, porque como a gente narrou aqui, como a gente comentou aqui, ainda tem várias etapas pela frente. Essa pacificação vai depender ainda muito dos termos, e à medida que a gente vai se aproximando da campanha eleitoral, a temperatura política vai aumentar, ela não vai diminuir. Né? Pelo contrário, então isso pode ser um argumento utilizado agora. Então, talvez esse termo da pacificação seja muito mais uma justificativa por que ele pautou isso, né, do que necessariamente uma verdade. Acredito que com o processo eleitoral aí se aproximando, essa tensão, essa polarização vai ficar cada vez mais acirrada, e a gente não vai ver essa calmaria toda, né? Ainda tem coisas importantes a serem votadas no Congresso, e essa anistia, como eu disse, é apenas o primeiro passo, não é ainda a finalização desse tema no Legislativo. Deixa eu puxar essa expressão que o Cristiano acabou de empregar, Daniel, coisas importantes a serem votadas no Congresso. Até aqui, coisas importantes do ponto de vista do Congresso de fato foram votadas. PEC da blindagem. Foi votada hoje a validade da tarifa social de energia. A MP ia caducar, houve ali um esforço muito grande. É uma pauta de certo apelo popular para quem busca, como a Graziela também reiterou bastante, reeleição. Porém, que resto que está parado agora pendurado, desata esse nó?
Eu acho até que você foi um pouquinho condescendente com a tarifa social, porque a medida provisória caducava hoje à meia-noite, né, William? Assim, não se vota na Câmara e no Senado no mesmo dia, às 6 horas de expirar uma medida provisória, a única ponderação que eu faço. Mas cadê a reforma administrativa, cadê a PEC da segurança, cadê a atualização do Plano Nacional de Educação para ficar em 3 pautas ali muito diferentes entre si? Tudo praticamente parado, não se avança em nada. Agora, acho que é esse um pouco o espírito. Ninguém está aguentando mais, pode ser petista, pode ser do Centrão, pode ser bolsonarista, ninguém está aguentando mais no Congresso a história da anistia. Quer dizer, vota-se, ou vai, ou não vai, qual que vai a gente decide. Agora o país está parado em torno de um único projeto, é isso que não dá mais. E agora, Caio? Nós estamos tentando aqui estabelecer cenários próximos. Urgência. A anistia vai provavelmente agora ter um texto, sim. Esse texto vai ser discutido, vai à votação. Sim. O que a gente consegue, a partir desses dados concretos da realidade, desenhar de um cenário, Dá para fazer cenário no Brasil de uma semana? Está difícil. Né? Eu acho que assim, a próxima reunião, teve o cancelamento de uma reunião de líderes. O Hugo Mota cancelou, seria amanhã, mas pelo tardar, enfim, justamente para assentar a poeira dessa votação do requerimento de urgência vai ser na terça-feira que vem. Eu já tenho a informação que o PL do imposto de renda vai ser debatido ali nessa reunião. Então, junto com a anistia, vai nomear um relator, vai ter ali toda uma celeuma em torno do relator e do relatório, o que vai ser de anistia de concreto. Eu acho que a partir daí, a principal sinalização do Hugo Mota é tirar isso da frente, igual ele falou, e ir pautando as outras questões, né? Principalmente na Câmara. Eu acho que o primeiro vai ser o imposto de renda, porque já está tendo ali uma disputa entre o Arthur Lira e o Renan Calheiros em torno de qual PL deve avançar. O Renan tirou da gaveta ali do Senado um material. Destravando essa votação de hoje, eu acho que é o começo para destravar alguma coisa, para tentar salvar algo até dezembro lá no Congresso. O que isso mostrou para você, Graziela, em termos da capacidade que o governo tem, estou falando executivo, de levar adiante as matérias, sobretudo as legislativas, né? Sobretudo as legislativas, fora as outras fora do legislativo, do seu interesse político-eleitoral? Construção de coalizão tá uma grande incógnita no Brasil, William. Esse executivo, outro executivo, a gente precisa entender como que vai ter essa organização de poderes com as emendas impositivas e com os ministérios enfraquecidos daqui em diante. E é com essas armas que o executivo está tentando e está talvez contendo pautas negativas em alguma medida, mas está com uma dificuldade de colocar essas positivas. Certamente a gente vai enxergar com mais clareza agora se o apelo popular que ele está tentando colocar vai ser o suficiente para buscar esse apoio no legislativo. De um lado, tentou pressionar a coalizão, né, os membros que têm, os partidos que têm ministério, e por outro lado, está tentando construir uma legitimidade popular para buscar essas pautas. A gente vai ver ainda daqui para o final, até que a gente tem visto uma grande dificuldade, tanto do ponto de vista de incentivo quanto da prática, né? Excelente pergunta que ela deixou no ar, Cristiano. A pergunta que ela deixou no ar é a seguinte: será que o executivo consegue criar um nível de interesse e reverberação popular em cima das pautas que lhe interessam? Porque até agora, se eu lia o que a Graziela disse corretamente, não conseguiu. Mas no Congresso ele é pouco provável que a oposição vote contra a pauta do governo. Compete ao governo divulgar isso, né? Mas essa própria questão da MP hoje, que foi votada pela Câmara e pelo Senado, mostrou que o Congresso ele também tem interesse eleitoral, né? Então, isso não significa que a pauta eleitoral do governo ela vai ficar paralisada. Então, lembrando que o governo ainda tem a questão do imposto de renda. É difícil o Congresso Nacional votar contra. Essa MP hoje da tarifa social deixou isso muito claro. Tem a MP do gás também, que fornece gás para a população de baixa renda. É difícil o Congresso Nacional votar contra. Então, são pelo menos 2 agendas
que, embora o governo não tenha conseguido reverberar junto à população ainda isso de uma forma bastante ampla, mas isso não significa que o Congresso Nacional não apoie. Lembrando que o Congresso também concorre, né? A gente vai ter 100% dos parlamentares disputando o cargo eletivo e pelo menos 2/3 do Senado. Então, acredito eu que o governo, apesar de todas as dificuldades e tendo até votado essa questão da anistia, pode até, de certa forma, o lado bom para o governo é que distensiona um pouco, pelo menos na pauta, essa Câmara e essa situação, e aí essa pauta pode avançar, pelo menos na Câmara dos Deputados. Daniel, seu cenário. Olha, William, dentro dessa paralisia do Congresso que a gente está vendo, muito em função da anistia e do esforço por pautas que realmente mudam a vida da população, na semana que vem, muito possivelmente teremos a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2026. E ali a grande discussão vai ser ter um calendário impositivo das emendas parlamentares. Então, esta semana foi a semana da PEC da blindagem. Semana que vem, talvez seja a semana de discutir calendário impositivo para as emendas parlamentares. O Caio está rindo. Não, é que tem, assim, os parlamentares, como eles... Um minuto para acabar. Só Um minuto. Uma manchete brutal. Manchete brutal, oba. Ô, William, o povo gosta. Como os parlamentares têm emendas, 50 milhões, 60 milhões de emendas, esses grandes temas nacionais, ele não depende de uma posição favorável ou contrária deles, porque a máquina toda, a engrenagem toda e o sistema todo já leva eles para um favoritismo para serem reeleitos, independentemente de votar contra ou a favor da PEC da blindagem, de votar contra ou a favor do imposto de renda ou contra ou a favor da tarifa social. Eles já têm um esquema montado de 10 anos para cá, a partir da ampliação do acesso às emendas parlamentares e à garantia de pagamento, que para eles não devem satisfação quase, porque eles conseguem, nessa engrenagem das emendas, irem tendo reeleições constantes. E logo, para os grandes temas nacionais, eles conseguem ficar livres de ter que prestar contas.